No Jornal do Piauí de hoje, nós vamos falar a respeito dessa polêmica que envolve o decreto do governo do estado que pretende diminuir a quantidade de atividades econômicas em funcionamento para garantir que haja um recuo desse acelerado processo de Covid-19 que nós estamos vivendo agora. Muitos leitos de hospitais ocupados, uma taxa superior a 80%, o governador estudando a possibilidade de fechamento das atividades econômicas mais uma vez, porém os protestos estão acontecendo em vários lugares. Inclusive, as escolas podem ter que voltar às aulas somente à distância. Por conta disso, pais de alunos fazem um protesto nesse momento, imagens ao vivo da ponte Juscelino Kubitschek, na zona leste de Teresina. Você vendo, olha, aí é a Avenida Frei Serafim, os pais fecharam a parte da avenida para protestar contra o fechamento das escolas. Então, essas imagens são ao vivo, feitas pelo Robert Mello, você vendo aí, os pais na Avenida Frei Serafim, nesse momento, fazendo o bloqueio na ponte Juscelino Kubitschek, a ponte que liga a Avenida Frei Serafim à Avenida João 23. A Polícia Rodoviária Federal já está no local. E como você pode ver nas imagens, não existe um só veículo passando pela ponte. Então, você, motorista, que está em casa, tem que sair à tarde. Você, motorista, que está no seu trabalho, tem que voltar para casa. Você que está nos acompanhando em qualquer lugar da cidade. Você, motorista, que nos acompanha no seu carro, né? Através do seu multimídia no carro. Você está nos acompanhando? Atenção, olha só. Ponte Juscelino Kubitschek completamente fechada, bloqueada. Não é possível passar na avenida. A Avenida João 23 e a Avenida Frei Serafim. Essa é talvez uma das vias mais importantes de acesso à zona leste de Teresina. É quem sai na Avenida Frei Serafim em direção ali a João 23. Nesse momento, nenhum veículo pode passar. O bloqueio foi feito pelos pais de alunos que querem a retomada das aulas presenciais e querem evitar que o decreto do governo do estado possa evitar os alunos presentes em sala de aula. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Marcelo Siqueira, inclusive, que não faz parte, né, desse movimento, o movimento é dos pais de alunos, mas ele conversava ontem sobre o desempenho que eles estão tendo, que eles estão conseguindo obter com as aulas presenciais. Apesar da necessidade de distanciamento, álcool em gel, eles estão conseguindo evitar casos de Covid nas escolas. E aí você vê nesse momento os pais também protestando, querendo a volta às aulas nesse momento, né? Os pais interditando a Frei Serafim para que as aulas não sejam suspensas. A minuta do decreto que você acompanhou ontem aqui no Jornal do Piauí, na Rádio Cidade Verde, aquela proposta de decreto, ela está sendo totalmente discutida. O governador Wellington Dias, inclusive, admitiu essa possibilidade. Eu vou chamar aqui o Elivaldo Barbosa, você pode continuar e segura as imagens, pode segurar as imagens aí? É isso, as imagens ao vivo da Avenida Frei Serafim, do protesto nesse momento, dos pais de alunos bloqueando a ponte Juscelino Kubitschek. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, Elivaldo. Obrigado, Joelson, boa tarde e boa tarde para você que nos acompanha nesta movimentada manhã de terça-feira. E quando você fala movimentada manhã de terça-feira, Elivaldo Barbosa, é porque nós temos realmente um dia de manifestações, de protestos, como nós não vimos nos outros decretos, alguns até mais restritivos, né? E essas manifestações, esses decretos, já causam, já repercutem, eu diria assim, Joelson, no Palácio de Karnak. Repercutem também na Assembleia Legislativa, envolvendo as bancadas do governo, da oposição e também mudam, de certa forma, o tratamento que o governo vem dando a esse momento complicado de enfrentamento à pandemia. Entendo, Elivaldo Barbosa. O enfrentamento é enorme, você está vendo aí as imagens ao vivo, nesse momento na Avenida Frei Serafim, até chama muita atenção essa força de mobilização das categorias tentando evitar o decreto. Olha, a propósito disso, Elivaldo Barbosa, o governador acabou de participar de um encontro ali com o secretário de governo Osmar Júnior, onde discutiram uma possibilidade de rever pontos desse decreto. Vamos ver também o que disse o governador Wellington Dias agora há pouco, ao final desse encontro. Tomei uma decisão de chamar uma agenda com o COI ampliado. O COI ampliado, ele vai poder apreciar a proposta, aqui a partir do Comitê Emergencial de Saúde, onde estão ali as pessoas que estão lidando diretamente com a pandemia. Para quê? Para que a gente possa
ter o respaldo numa medida em que, através desse decreto, a gente possa conter o coronavírus. A situação é muito grave, nós estamos já chegando no limite da capacidade de ampliação de leitos, nós não queremos chegar a colapso, nós temos que frear esse crescimento. Um dado assustador, não é? Cresce já o número de pessoas com reincidência, ou seja, pessoas que já pegaram o coronavírus no Brasil, estão voltando novamente a ter o coronavírus. É claro que estamos centrando todo o esforço para março, abril, enfim, ampliar a vacinação, mas vamos precisar da colaboração de todas as pessoas. E a partir da apreciação do Comitê Emergencial Covid-19 ampliado, sim, nós vamos publicar o decreto e adotar medidas que sejam tecnicamente viáveis e adequadas também para menos transtorno, mas também com bom resultado. Elivaldo Barbosa, governador, portanto, deixando claro que vai adiar a decisão para o final da tarde, né? A verdade Correto. Na verdade, o decreto, ele existiu numa forma de minuta, ou seja, de projeto inicial, de discussão, ouvindo aí o COI municipal, o COI estadual e a área administrativa do governo do estado. O decreto ele não chegou a ser editado, então não há decreto estadual com medidas restritivas em vigor. Agora, com essa situação nova, a sociedade se manifestando, setores importantes como aí o da educação, mais cedo o setor econômico ligado ao comércio, à gastronomia, serviços, enfim, isso criou uma nova situação, o fato é isso. E o governador, com a sua equipe, não é que ele esteja dando um passo atrás, mas ele vai retomar a discussão com essa reunião anunciada agora há pouco, do COI ampliado para no final da tarde de hoje, ponderar sobre pontos de medidas restritivas nesse enfrentamento à pandemia, porque os hospitais continuam estrangulados do ponto de vista da capacidade de atendimento, a infecção aí solta no ar e medidas devem ser adotadas. Agora, extraoficialmente, Joelson, o que se sabe é o seguinte, que o decreto não vai estabelecer fechamento de atividade alguma da economia. Olha aí, fechamento novidade, então, de atividade alguma da economia, nenhuma. Nenhuma atividade? Inclusive, nós estamos vendo agora nesse momento as imagens ao vivo ali da ponte da Frei Serafim, a chegada da Polícia Militar. A Polícia Militar está chegando porque de um lado da pista, o lado que vai no sentido centro para a zona leste, nós temos um bloqueio feito pelos pais de alunos. No outro lado, nós temos veículos ali que estão parados fazendo o bloqueio na Avenida Frei Serafim, na subida, vamos dizer assim, da zona leste para o centro, na subida da ponte, né? Então nós temos aí uma manifestação que parou a cidade inteira. Aliás, eu diria para você que eu nunca tinha visto a ponte vazia no meio de semana, né? No meio de semana, como nós estamos vendo aí. Nem no domingo à tarde não é desse jeito. Nem no domingo à tarde, nem em feriado nós costumamos ver a ponte desse jeito. Olha aí, esta é a imagem ao vivo da ponte da Avenida Frei Serafim, no protesto. Não tem carro algum passando na ponte que nós entendemos, nós conhecemos, é movimentadíssima nesse momento, mas agora não passa ninguém. Protesto dos pais de alunos que estão querendo aí a volta das aulas presenciais. Elivaldo Barbosa, então, confirmando a informação, extraoficialmente, não deve haver bloqueio de nenhuma atividade econômica. As atividades devem acontecer. Deve acontecer normalmente, comércio, escolas, restaurantes, bares. Agora, se aí o governo vai cruzar os braços, não, em absoluto. O que se sabe extraoficialmente é que as medidas aí que no estilo lockdown, serão substituídas por uma fiscalização rigorosa. Fiscalização de horários, de forma de funcionamento, como, por exemplo, a utilização de instrumentos, insumos como álcool em gel, o distanciamento adequado, os horários de funcionamento. Ou seja, o governo vai estabelecer uma brigada de fiscalização muito rigorosa em Teresina e em cidades do interior, onde a situação se agrava a cada dia. Então, a princípio, esse deverá ser o tom da discussão de hoje, final da tarde, início da noite, do governador do estado com integrantes do chamado COI ampliado, que é o Comitê de Operações Especiais, associado também a convidados, principalmente da área técnica, para formatar uma proposta a ser
a ser posta em prática a partir de amanhã, quarta-feira. Tá certo, Elivaldo Barbosa, conto com você daqui a pouquinho aqui no Jornal do Piauí. Você, motorista, você, teresinense, ponte da Avenida Frei Serafim, imagem ao vivo, ninguém passa. Está bloqueado em função do protesto dos pais de aluno que, nesse momento, querem o retorno das aulas presenciais. Vamos mostrar também a repercussão dessas medidas na Assembleia, Joelson. Oposição e governo estão falando praticamente a mesma língua quando o assunto é medida restritiva no enfrentamento à Covid. Daqui a pouco, Elivaldo explica qual é, inclusive, esta linguagem única, né? Essa concordância entre situação e oposição, que estão aí falando a mesma língua no que diz respeito a essa questão do fechamento das atividades econômicas. Muita coisa vai acontecer ainda, só informando, Elivaldo Barbosa já disse, eu vou reforçar, não há ainda um decreto. Não há uma posição oficial do governo sobre o assunto fechamento de atividades econômicas. Pode voltar atrás de tudo, pode renegociar um caso, pode falar sobre um ou outro ponto. Isso tudo nós vamos falar aqui no Jornal do Piauí de hoje.